branco, eles não entendem. Mas... E aí a reflexão que tem em algum dos textos aí é que essa coisa que pode ser menor, né, culturalmente falando, né, assim, ter menor peso, menor importância, é também importante para você criar filtro. Eu acho, tanto que eu não censuro até certo ponto, óbvio, porque também senão vira uma barafunda, né? Mas assim, quando as crianças começam a cantar coisas que a gente julga desqualificadas culturalmente, eu deixo, ou querem ler, eu deixo, até um certo ponto. Tem um limite, que é o limite da barbárie, né? Que não pode transcender. Mas eu deixo porque eu acho que isso também, ajuda a criar esse filtro, né, estético. Tanto que quando eles ouvem uma canção, sei lá, do Jorge Ben, do Gilberto Gil, do Eric Clapton, agora levei eles no show, eles sabem que aquilo é superior. Eles sabem, entendeu? Então, acho importante. Porque senão vira essa coisa também, esse culto ao bom gosto é muito perigoso. Fica uma coisa, ainda mais no Brasil, que é um país, né, tão múltiplo de referências, de... E você também, de certa forma, você faz esses paralelos aqui. Tem uma crônica que eu achei maravilhosa, que você trata sobre o Valdir Soriano e o Bob Dylan, né? Quer dizer, há uma grandeza e também um paralelo que você traça de uma maneira assim, muito provocadora, uma reflexão muito coerente, muito interessante sobre onde está, por que essa migração da poesia formal para a letra de música, né? Quer dizer, sobretudo no Brasil, a letra de música ela deixa de ser um mero suporte para a canção, para se tornar uma protagonista também, né? Que são reflexões também interessantes nesse sentido do que é a arte, né? Sim. É porque às vezes cria-se, né? Involuntariamente ou não, cria-se uns paradigmas assim que fica difícil de você questionar, uns limites que fica difícil de alargar, né? E o que, na verdade, nesses textos eu quero propor que se reveja essas coisas assim, né? Sem pretensa erudição, até porque eu não sou um erudito, mas como uma pessoa que é um consumidor de arte, de cultura, né? Esse texto em que eu faço uma alusão a Dylan e Valdir, porque o Bob Dylan é o grande bardo que é, o grande artista que é, um cara que me influenciou. E as duas vezes em que eu quase chorei, estando na plateia de show, foi no show do Dylan que eu vi em Portugal há anos atrás, e o show do Valdir que eu vi em Fortaleza 2 anos antes dele morrer, que foi um show promovido pela Patrícia Pilar, que um negócio belíssimo, com toda a dignidade, uma super orquestra, uma estrutura como há muito tempo ele não tinha, né, decadente que estava já no fim da vida. Então eu fiquei comovido quando eu vi a voz dele, que é uma voz da minha infância, uma voz da quermesse que tocava no alto-falante da minha cidade. Aquilo para mim soou com uma grandeza que eu nunca tinha tido, foi um insight assim, saca, porra, como é grande esse cara, né? É tão grande guardadas as proporções como o Bob Dylan, como um Beatle, né? Porque um cara vital mesmo assim para nossa, e as pessoas folclorizam, né? É inevitável porque ele também se fez um pouco, né, de folclore, mas você tem que separar as coisas e entender a importância como compositor, quantas canções bem feitas, bem urdidas, né? E como esse porta-voz de um povo pobre, de um povo excluído, de um povo sem acesso, sem instrução, do qual ele é um grande representante. Tem não está aí no livro, mas tem um fato que o Fausto Nilo, poeta, que foi colaborador do filme da Patrícia, contava, é que ele se orgulhava o Valdir, de que nas canções dele não tinha nenhum erro grosseiro de português. E realmente você vai ouvir as canções, são muito bem construídas, guardadas né, as suas limitações ali, de quem não estudou e tal. Bem construídas, as concordâncias e tal. E hoje você vê no universo pop canções com verdadeiros assassinatos à língua, né? Então é esse senso das proporções que eu acho que a gente tem que ter, sabe? Agora, a crônica também lhe serve como um instrumento
de debate, de provocação. E a sensação que a gente tem, eu estou falando da sensação do leitor mesmo, é que já há uma prática sua como cronista e tal, como se fosse um exercício constante, né? E pelo que você está falando, parece que começou de forma recente, né? Quer dizer, como é essa coisa? Foi o suporte literário mesmo que lhe deu essa pegada, para usar uma palavra da moda? Talvez. Eu não tinha essa explicação. Obviamente já escrevi coisas, apresentações de discos, de amigos, releases para alguns. Eventualmente um jornal me convida para escrever sobre um texto específico, mas eu não posso dizer que isso é uma coisa, uma prática contínua assim e tal. Isso começou aí mesmo, né? Tanto que eu acho que há pelo menos aos meus olhos, há uma natural evolução. Os textos do meio para o fim já são melhores, porque como tudo que você exercita, você vai naturalmente, tende a melhorar, né? Mas não era uma coisa que eu tinha o hábito. Minha ferramenta sempre foi a canção mesmo, a letra de música, assim, que é quase literatura, né? Mas é também subestimada, às vezes vista como uma poesia menor. Então eu não tinha, foi aí que começou. Isso foi muito interessante porque acabou gerando um convite da revista Isto É, e há 4 anos eu me tornei um colunista mensal, todo mês eu escrevo um texto para lá. Isso também foi muito legal porque, de certa maneira, me ajudou a profissionalizar esse hábito. Quer dizer, tal dia, implacavelmente, eu tenho que mandar um texto, tem assunto ou não tem assunto, tenha texto ou não tenha, esteja em Teresina ou em Paulo Afonso, na Bahia, eu tenho que mandar o texto, entendeu? Isso para mim também criou uma coisa muito uma pequena opressão, mas também uma disciplina muito interessante. Pois é, como é que você lida com